Eu dou início à sessão do Conselho Superior, declaro aberta a sessão de número 358. Começo, queria fazer aqui uma saudação ao Padre Júlio, que aqui está, nos prestigiando a nossa sessão, e ao deputado Adriano Diogo, ambos queridos amigos e parceiros da Defensoria, trabalhando sempre juntos. Então, obrigada pela presença, assim como os demais que aqui estão, fazendo esse registro. Relatar aos conselheiros que estamos dando início ao nosso processo de transmissão da sessão do Conselho, transmissão online. Hoje é um primeiro passo, a CTI estava absolutamente antenada com o nosso prazo, o prazo seria hoje, então nós temos aqui já o primeiro teste, ainda não vai haver a transmissão, porque esse primeiro teste é um teste de som. Nós hoje estamos testando como é que o som vai sair, precisamos mais ou menos microfones, mas só queria avisar que já estamos então nesse processo de implantação, celebrar aqui a luta da Defensoria, da Ouvidoria nesse sentido, a manifestação de todos os conselheiros assentindo com isso e enaltecendo a medida, e as dificuldades que a CTI teve para implementar esse processo, porque, como todos sabem, na administração tudo depende de licitação, tudo é moroso, e por isso tivemos todas essas dificuldades, mas enfim, mais um passo está sendo dado, e aqui especialmente em prol da transparência e da publicidade. Também lembrar que outro problema que nós tivemos durante tanto tempo, que foi a sede de São Vicente, nos parece uma situação muito próxima. Nós fechamos o contrato, assinamos o contrato para a construção da sede, o local é muito apropriado, foi escolhido, dentre, claro, uma prospecção que a administração fez, depois uma escolha em parceria com os colegas, e a promessa é de que num espaço de 8 meses, esta pessoa, que é um investidor que foi escolhido mediante um processo público de chamada de interessados, se compromete a fazer essa edificação em prazo de 8 meses. Portanto, nós, pelo menos, conseguimos aí, nos avizinha uma solução muito satisfatória, que acho que vai trazer uma qualidade de trabalho muito adequada aos colegas e, sobretudo, aos usuários da Defensoria, num atendimento muito mais humanizado, que hoje não tem sido possível naquele local. Tá? Então, indago a Secretaria se tem alguma... Gostaria de justificar o professor da Conselheira de Audiência Médica e dos conselheiros Rafael Bessa e a doutora Fabiana Santos. Ok. Eu quero lembrar que a nossa corregedora nos lembrou que o prazo para a conclusão de alguns estágios probatórios está próximo. Nós fizemos a conta, me parece que a semana que vem é a última que nós temos para nos manifestarmos. Então, Sara, eu não chequei se houve a inclusão aqui depois, posteriormente não, né? Era para ter sido incluído, na verdade. Então, eu queria lembrar aos conselheiros que o que for possível nós fazermos hoje ainda na sessão, eu vou pedir, então, a inclusão na pauta, atendendo o pedido da nossa corregedora e tentando facilitar também os trabalhos. Podíamos separar por blocos para ver quem conseguiu trazer o que foi enviado pela Secretaria, e vamos incluir na pauta para que a gente hoje já possa dar início a esse processo, para na semana que vem, que é o último dia, na sexta-feira que vem, a gente concluir. Ok? Todos estão de acordo? Não. Não tem publicidade, os colegas podem ter interesse de acompanhar a votação. Eu discordo da recepção da pauta. Mais alguém discorda? Você acha que poderia fazer uma extraordinária ou semana que vem fazer só isso, de bastante, né? Nós poderíamos fazer na semana que vem, pensarmos no assunto que precisar como mais importante aqui. Eu não sei se a conselheira Fabiana deixou o voto no processo. Não, ela ficou de entregar essa semana que vem. Então, a gente poderia deixar a promoção e os estágios probatórios na semana que vem. Também não me oponho. Só acho que a gente tem que ter a segurança de que a gente vai conseguir se manifestar na semana que vem. Se vocês preferirem. O Davi, antes de sair de férias, ele pediu dia para um PAD. O Davi estará aqui neste dia. E no dia 24 seria a próxima semana. Então, o que nós teríamos que fazer?
nós teríamos, como ele é o relator e ele pede que seja nesta data, a minha sugestão, nós faríamos então de manhã o concurso de promoção, os estágios probatórios. Almoçamos. 17 na próxima semana, 24 é outra. E pode ser até o 24, ele sugere o 24. Não tem problema. Ele volta quando? Ele tem algum problema que ele diz que só estará aqui nesse dia. Então, como ele é o relator, ele pede para incluir de 24. Eu não me oponho e acho que isso facilita, então, a gente pode normalmente tentar zerar a pauta dos PADs no dia 17. Tudo bem? Dos PADs ou dos estágios probatórios? Desculpa, dos estágios. Tudo bem? Então, Sara, vamos fazer o seguinte. Entrar em contato com a doutora Fabiana, verificar a possibilidade de devolução do voto, que é um processo importante. Marcamos este processo e os estágios. Conselheiros, preferência? Eu só acho que na sexta-feira o processo disciplinar, como a gente vem sinalizando todo julgamento, a gente sinaliza pela inconveniência dele e no julgamento seguinte, no processo seguinte, a gente marca de novo na data que a gente tem como inconveniente, que é sexta-feira. Então eu discordo da sexta-feira para a PAD. Bom, nesse caso, estamos atendendo o pedido do relator, ele não está aqui, está de férias, eu gostaria de manter. A gente pode fazer, eu me comprometo com os conselheiros a fazer um intervalo para o almoço, se assim preferirem, e depois voltando. No meu entendimento, eu tenho uma posição diferente, eu acho que isso é uma economia de tempo, de deslocamento, de custo, inclusive. Eu sempre prefiro fazer na mesma data que a sessão do conselho está designada. Entendo a sua preocupação com... Vamos começar de manhã o PAD, então. Vamos marcar de manhã. O que nós poderíamos fazer, talvez, é determinar um horário para finalizar a sessão da manhã. Eu digo isso pela expectativa que a própria sociedade civil tem já com as sessões que são marcadas pela manhã. Também não teria oposição em publicarmos uma outra data, mas é uma cultura. O que a gente poderia fazer é marcar uma sessão que termine ao meio-dia, impreterivelmente ao meio-dia, para os conselheiros terem tranquilidade para sair para um almoço, e aí depois marcamos as 2 horas. Eu sei que a sessão é bem exaustiva. Eu faço a sugestão, então, dentro dessa data que o relator colocou como a única data possível para o relator, né? Embora quem julgue seja o conselho, o relator colocou essa data. Então, respeitando esse pedido dele, que se coloque o PAD na primeira pauta, no primeiro expediente do dia, para que os julgadores aí tenham tranquilidade, tenham um espírito leve da frescura, né, matinal, para que a gente possa julgar esses processos que têm sido extremamente árduos para o Conselho, e o Conselho tem julgado aí com cansaço, e os resultados, no meu modesto entender, não têm sido positivos, no meu entender. Então eu peço que seja no primeiro expediente do dia, se a presidência puder acolher o pedido desse conselheiro, o primeiro pedido de 2014, eu ficaria muito alegre. Conselheiros, eu pondero aqui com os conselheiros que nós temos um histórico de sessão do Conselho Superior pela manhã e uma expectativa da sociedade civil que aqui vem pela manhã. Por mim, a presidência mantém o horário normal. Algum conselheiro discorda e acompanha o pedido, querem votar ou mantemos a sessão no horário da manhã, como tradicionalmente fazemos? Eu não vou manifestar que vou estar de férias. Mas alguém acompanha o pedido? Então, está mantido, conselheiro, entendo o seu pedido e suas razões nobres de tentar fazer um julgamento de uma forma mais tranquila possível, mas eu me comprometo a encerrar a sessão, então, ao meio-dia, para que os conselheiros possam almoçar com tranquilidade, diferente do que tem acontecido, eu reconheço, os conselheiros têm ficado aqui até 2, 3 horas da tarde, isso não é produtivo, os conselheiros do Amacim têm razão. Então, vamos encerrar a sessão no dia 24 ao meio-dia, impreterivelmente, e voltamos, marcamos às 2 horas da tarde, ok? Então, tempo suficiente para que os conselheiros possam, inclusive, estudar o PAD mais uma vez, e ter a possibilidade de ler o processo. Pode ser? Ok. Bom, eu passo, então, ao momento aberto. O primeiro inscrito é o padre Júlio Lancelotti, que está com a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Por favor, pode ser. Eu lhe agradeço a oportunidade de estar aqui. Começamos o ano, acho que com vocês,
e começamos o ano de maneira muito dura com a prisão de 4 pessoas em situação de rua após uma manifestação num dos albergues conveniados com a prefeitura e que vinha há muito tempo apresentando problemas, assim como toda a rede e a questão da política pública municipal em relação à população em situação de rua. Nós estamos aqui representando vários grupos, tem várias pessoas que estão inscritas, porque nós queríamos pedir um empenho ainda maior do que o que tem sido feito, e eu gostaria de agradecer e elogiar, e queria que consignasse publicamente o elogio ao defensor público Eric Sadi Arnesen, que estava no plantão do DIPO no dia 31, e foi com ele que eu tratei, e com outras pessoas que estavam, mas foi ele especificamente o que pediu a libertação provisória dos 4. Ele fez a petição, eu assinei junto, mas ela foi transformada em prisão preventiva. E no dia seguinte, por sorte e porventura, ele estava no plantão da segunda instância. E ele entrou com o pedido de habeas corpus, que também foi indeferido. Outras pessoas aqui tecnicamente vão colocar o que a gente espera da Defensoria, mas de que esse caso ele é paradigmático, ele é emblemático, são os primeiros 4 presos políticos de 2014, nós já tivemos algumas manifestações, a truculência da polícia é muito forte, acho que a Defensoria tem que estar alerta nessa questão de defender a expressão da sociedade e a repressão, e inclusive esse batalhão foi criado antiterrorista, é uma ameaça. Na segunda manifestação, nós a fizemos com as armas voltadas para nós de bala de borracha e com o triplo da presença militar do que a dos manifestantes. Hoje nós temos uma manifestação também. Então, gostaríamos que esse caso não fosse atendido só no varejo, mas que fosse assumido como uma questão política que nós estamos percebendo, os que são advogados e outros vão estar colocando nesse sentido também, mas aqui representamos vários grupos e precisamos que a Defensoria Pública de São Paulo assuma como um ponto prioritário a defesa dessas pessoas que não têm nenhuma possibilidade de manifestar diante do sofrimento que está sendo colocado a eles, de sobrevivência, de dignidade, de direitos básicos da pessoa humana, que seja a higiene, a alimentação, a expressão, a organização, a forma de se manifestar. Então é uma situação bastante dramática que a gente está vivendo e achamos que esse espaço é o espaço que pode garantir, através de algumas propostas, de que a dignidade humana seja preservada. Porque esse ano nós estamos prevendo que será um ano em que os direitos humanos serão aviltados de maneira muito forte e exemplar em São Paulo. Tá bom, eu vou passar os demais, porque eu sei que o assunto é o mesmo, e aí depois a gente faz algum comentário. Doutora Luciana Bedez, do Centro de Defesa Gaspar Garcia, com a palavra. Bom dia, senhora presidente, bom dia, conselheiros. Bom, eu represento aqui o Centro de Referência em Direitos Humanos, o Centro Gaspar Garcia, e nós, tão logo tomamos conhecimento do caso, começamos a acompanhar então, os trabalhos de defesa e os trabalhos no sentido da concessão de liberdade para essas pessoas que foram presas por conta da manifestação do dia 30. Então, nessa segunda-feira eu conversei com o Dr. Eric, e aí ele me expôs toda a dificuldade que ele teve com a defesa, e a gente sabe como é que funcionam os plantões judiciários, né? Foi um diálogo muito proveitoso, porque nós percebemos que é possível trabalhar com a Defensoria e trabalhar numa parceria no sentido de fornecer informações, fornecer documentos de prova, né? Então, nesse sentido, já vimos um diálogo bastante interessante e bastante proveitoso. Também tivemos contato com o Dr. Carlos Vaz,
do Núcleo de Direitos Humanos. E ontem eu estive no DICO para acompanhar a distribuição desse processo e conversei também com o Dr. Thiago Pagliuca, que vai reiterar os pedidos de liberdade provisória e também vai reiterar o pedido de habeas corpus aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. E a gente também já ponderou, inclusive com o Dr. Carlos, a conveniência de impetrar um habeas corpus junto ao STJ. Tá? Então a gente também está estudando nesse sentido. A gente acha importante trazer o caso aqui para o Conselho Superior, como já falou o Padre Júlio, para a gente dar publicidade a esse caso. A gente percebe que a prisão é arbitrária, as pessoas estavam ali se manifestando por realmente falta de condições de acolhida da casa. Infelizmente houve uma exaltação de ânimos ali, a polícia foi chamada. Nós estivemos também com os presos no Belém 2, aonde eles estão, e realmente eles estão bastante assustados porque era uma manifestação de pelo menos 200 pessoas e eles 4 foram presos. Né? A acusação que recai a partir do BO é bastante grave, então eles estão sendo acusados de dano contra o patrimônio público com várias qualificadoras, eles estão sendo acusados de formação de quadrilha, eles estão sendo acusados de crime contra a administração pública, então a ordem pública. Então nós imaginamos também, e aí é um trabalho também que a gente está fazendo junto ao Ministério Público, para tentar fazer com que a denúncia não piore mais a situação dessas pessoas. Então eu queria deixar esse documento, pedindo oportunamente que a gente converse mais a respeito desse caso e também da política de atenção à população de rua. De que forma a gente pode, nesse ano e nos próximos anos, trabalhar de forma a preservar a dignidade dessas pessoas. Obrigada. Maria Helena Pereira. É um outro assunto? Bom dia. Como é outro assunto, eu gostaria de ficar então para o final. Obrigada. Considerações rápidas, mas é bom ouvir todos para que os conselheiros possam nos manifestar sobre todos os assuntos, tá? Então, só faço. Tem alguma outra pessoa que quer falar, que está inscrita e é sobre esse assunto? Thaís? Vou falar. Meu nome é Thaís, eu sou do Coletivo Autônomo dos Trabalhadores Sociais, o Glauber também está aqui comigo. A gente veio falar no nome do coletivo. Nós entendemos essas 4 prisões como prisões políticas, assim como as prisões do mês de junho, e de junho para cá das manifestações, porque são com acusações infundadas, motivadas pelo fato dessas pessoas terem se colocado contra alguns interesses, né, ameaçando a ordem que está colocada, né, dos interesses, dos privilégios, que inclusive mantêm os serviços de atendimento à população de rua precarizados como são. Então a gente entende como prisões políticas, agravadas pela situação de serem pessoas em situação de rua, que a gente sabe muito bem que a justiça, o Estado, a polícia não trata da mesma forma como me trata, ou como trata vocês. Então, por exemplo, muitos ativistas e manifestantes respondem a processos criminais pelos mesmos motivos em liberdade. E por que esses 4 estão presos desde o dia 30, né? A gente vem questionar. A gente coloca aqui a importância também da defesa da liberdade de manifestação, de expressão das pessoas, né? Eu acho que aqui essa casa tem que ser a primeira a defender isso. E a importância de defender cada um que se coloca em luta contra alguma injustiça, né? E que não passe nenhum preso, porque se passar um, passarão muitos, né? Então a gente veio aqui colocar isso e veio colocar também que o coletivo entende só a existência dos albergues como uma violência, né? Os direitos humanos. Porque a existência já denuncia que não há moradia, que não há condições dignas de se viver e precisa de um albergue e nas condições que vocês sabem que tem vídeo na internet para quem quiser ver. O coletivo está se colocando em solidariedade aos 4 presos desde a data do dia 30. Hoje a gente organizou um ato junto com outros setores, e vai ser às 17h30 a concentração na frente do Teatro Municipal. A gente convida a todos a se somar, que o ato é pela liberdade dos 4. E é isso, e a gente vem aqui, na verdade sabe que
que já estão sendo feitas algumas coisas pela Defensoria e que já tem advogados por fora acompanhando. Então a gente veio reiterar aqui, independente de terem advogados acompanhando, que é um caso que a Defensoria devia ter um olhar um pouco mais atento, né, para esse caso. A gente sabe que a Defensoria tem aí um núcleo de direitos humanos, né? Eu acho a gente vê como fundamental que esse núcleo esteja acompanhando de perto e o que possa ser feito seja feito. Então a gente reitera a necessidade aí de ser pedido a reconsideração do indeferimento do habeas corpus, né, quando for possível, né? Parece que tem que esperar a ação do Ministério Público, não sei, ou se a distribuição para a vara, mas a necessidade aí que tem uma atenção maior, em nome do coletivo e dos trabalhadores sociais que estão em volta de nós. Obrigada. O deputado vai falar sobre esse assunto também? Pode falar, por favor. Então, eu agradeço, né, estar sendo recebido aqui no Conselho Superior, porque 4 pessoas, moradores de um albergue, fizeram uma manifestação e foram enquadrados em tantos artigos. Isso é uma coisa preocupante, né? Porque essa criminalização absurda está tendo das pessoas em diferentes faixas e segmentos, não é possível, né? Então, acho que a gente não lutou tanto para ter democracia, para todas as pessoas serem criminalizadas por formação de quadrilha. Isso extrapolou. Então, além da tecnicalidade da Defensoria, a gente veio pedir uma ação política, né? É possível, tem que haver uma dosagem na análise dos processos, senão nós vamos ter que, já que os presídios brasileiros são verdadeiros campos de concentração, então vamos mandar todo mundo para os campos de concentração. Essa é a proposta. Inclusive nós estamos querendo fazer uma visita lá, poder visitar os presos. Eles não são pessoas, como eles no jargão, eles não têm passagem, não têm antecedentes, são pessoas simples, moradores de rua, eles estão assustadíssimos. Nós queremos ir lá visitá-los, em que condições eles estão presos. É nesse sentido que nós estamos aqui. Obrigado. Bom, então acho que se encerraram as inscrições para esse tema, não é isso? Conselheiros, tendo em vista que ficaram só 2 ou 3 pessoas aqui, e para que a gente possa até liberar, se entenderem, as pessoas que aqui já estão para falar desse tema, eu vou abrir já a manifestação dos conselheiros sobre isso, para depois a gente possa com tranquilidade passar para os outros assuntos. Então, só dizer que, em primeiro lugar, para a Defensoria se registrar a importância da presença de tantas pessoas aqui em prol de uma causa dessa. A Defensoria é uma instituição absolutamente aberta, democrática, então este conselho, esse momento aberto serve para isso, para essa finalidade mesmo, para chamar a atenção da Defensoria das questões importantes, mais importantes e que tomam um relevo muito grande diante de alguns fatores preocupantes e graves que estão ocorrendo, e dizer que nós já estávamos sabendo, enfim, de toda essa movimentação da Defensoria, dizer que o Núcleo de Direitos Humanos pelo Dr. Carlos já havia nos acionado, está aqui o Dr. Carlos, relatando os fatos logo no início e dizendo da atuação do Dr. Eric. O Eric estava no plantão. O Eric, então, fez fazer aqui um registro. O doutor Eric estava no plantão. Ele é um excelente defensor público, trabalha aqui, inclusive, na assessoria da Defensoria Geral. Ele fez o habeas corpus, como faria numa situação como essa, como era sua obrigação, acompanhou o caso no dia seguinte e foi indeferido. Nós temos a possibilidade, sim, de ingressar com uma medida no STJ, que é um reclamo de um indeferimento de uma liminar, mas eu acho que vocês já sabem disso, tem uma questão de uma súmula que proíbe isso, não custa tentar a superação dessa súmula, em alguns casos isso é possível, a gente tem precedentes, infelizmente os precedentes não são em prol dos assistidos da Defensoria, mas de pessoas poderosas, mas eles existem,
e a Defensoria certamente vai se utilizar desse mecanismo. Já houve um contato com o defensor do DIPO, ele já fará isso, ele vai dar seguimento a esses pedidos, e como uma ação política, como aqui falado, acho importante a atuação do Núcleo de Direitos Humanos, que está atento nesse sentido, e o que eu posso dizer é que tem o apoio da Defensoria Geral, os órgãos da administração, e o diálogo aqui sempre aberto, e nós estamos acompanhando com preocupação, sim, porque é evidente que nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão sendo não só cerceadas, mas criminalizadas pelo seu direito à manifestação livre. Então, a palavra e a manifestação livre. Então, é uma preocupação nossa, o Núcleo de Direitos Humanos está acompanhando e os defensores envolvidos têm dialogado com as pessoas que estão também atentas a essa questão, como aqui relatado. Eu agradeço a presença, abro a palavra aos conselheiros, se quiserem fazer alguma manifestação nesse sentido, falar sobre isso. Bom, bom dia a todas e todos. Eu vou me ater só a esse ponto, eu deixo as outras questões para depois. Eu acho que a maior ansiedade do movimento que tem sido externada é teremos um ano de sessão. Isso é uma questão política que tende a se repetir diuturnamente daqui por diante. A expectativa é como é que a gente compartilha um enfrentamento, um contraponto institucional a essa cultura que está se colocando com tanta naturalidade no Estado. Olhar para além desses casos individuais, além do enfrentamento processual deles, mas como deles se tira uma bandeira capaz de trazer a importância que o tema de fundo tem, e que para isso a força institucional da Defensoria pode ser determinante. Acho que a expectativa é conseguir pensar em perspectiva como é que a gente lida com isso. Qual é a resposta institucional padrão para esses casos que tendem a se repetir? Os plantonistas, por exemplo, como no caso do Érico, estava preparado para essa questão, como de fato estava, mas isso vai ser uma realidade permanente. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente cataloga esses casos para demonstrar o problema? Eu não sei. Acho que a expectativa é nesse sentido. Não, eu compreendo e acho que podemos conjuntamente tentar amadurecer estratégias nesse sentido, do núcleo, do que depender do nosso apoio, estamos abertos. Mas concordo, vejo esse cenário, acho importante esse diálogo e a gente tentar de alguma forma traçar alguma estratégia para isso. Bom dia a todos e todas. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença do Padre Júlio, do deputado, de todos que aqui trouxeram essa preocupação, uma questão tão delicada para a Defensoria Pública. Eu acredito que todos os defensores, mais cedo ou mais tarde, vão se deparar, principalmente num ano como esse, que a gente sabe que temos aí grandes eventos, eleição e até o resquício do que sobrou do ano passado, do julho passado, para o governo, nos indica que a carga de repressão a esse tipo de manifestação será cada vez mais forte. Nesse sentido, a Defensoria Pública, atuando em parceria com o movimento social, com o Centro de Direito Padre Garcia, com o Núcleo de Direitos Humanos, pode sim e deve traçar estratégias para que, tão logo esses casos aportem, seja no plantão, seja no dia a dia dos defensores criminais, essa atuação já seja orquestrada para um determinado tipo de manifestação, para um determinado tipo de atuação processual e política da Defensoria Pública. Eu, particularmente, não sou defensor criminal, mas como a Defensora Pública Geral, o presidente já aqui falou, há possibilidade, sim, de um habeas corpus pro STJ, que enfrenta a questão da súmula, que restringe aí essa possibilidade de questionamento do indeferimento da liminar pelo TJ, mas eu acho que vale a pena tentar, vale a pena movimentar o núcleo de segunda instância
principalmente levando a bandeira de que essas pessoas estavam ali exercendo um direito constitucional e não praticando um ato criminoso. Enfim, fica aí a lição para esse conselho, a missão para esse conselho, para a Defensoria Pública Geral, de montar, junto com o Núcleo de Direitos Humanos e o Núcleo de Segunda Instância, uma estratégia de atuação para esse caso e mais para além, para esse ano que se segue, que com certeza vai ser um ano em que nós estaremos diuturnamente enfrentando casos semelhantes. Fica aí o meu registro da importância desse momento. Bom dia a todos, todas. Eu acho, sendo bem direto, eu acho que o deputado Diogo acho que expulsou bem qual pode ser a participação da instituição para além do habeas corpus, que é uma estratégia política. Né? O defensor público, sendo um agente político, não pode apenas restar, né, o caminho do habeas corpus e nos conformarmos com a jurisprudência STJ. Acho importante a instituição colocar nessa situação, conversando com as autoridades envolvidas. Eu acho que a associação também se coloca à disposição para seus canais políticos e para a articulação do tema. Né? Eu vejo a época aqui, acho que é também a Associação de Servidores, eu acho que junto com toda uma rede, qual a Associação Estadual faz parte, podemos nos mobilizar para esse tema, até porque as outras defensorias públicas do país, nos estados, estão enfrentando também o problema. Essa semana também no Rio de Janeiro houve uma grande remoção, uma situação assim, similar dentro daquele contexto que estamos colocando, e acho que temos que criar uma estratégia conjunta. Né? Acho que a sociedade civil, a defensoria pública, mandatos parlamentares envolvidos, eu acho que a estratégia, claro, passa por adotarmos as medidas jurídicas cabíveis, mas também nos concentrarmos nas estratégias políticas possíveis. Eu acho que é isso. Só quero lembrar, eu fui procurada no ano passado pelo secretário de Reformas do Judiciário. Aliás, eu fui procurada não. Eu soube que eles estavam com uma proposta de fazer uma espécie de um plantão, um DIP, a semelhança de um atendimento como o DIP, para tratar esse tipo de manifestação. E aí acabei conversando com ele para que a Defensoria soubesse qual era essa proposta e pudesse participar. Então fizemos uma reunião aqui, da qual muito pouca coisa saiu. Eu, de proposta concreta, também não vi nada que eu pudesse sequer opinar. Mas me parece que esse tema voltará. Na época, até conversei com o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos, o Carlos, e disse, quando tivermos alguma coisa, alguma proposta concreta, nós vamos dialogar. Talvez esse seja um momento para a gente tentar trazer uma ideia da Defensoria, tentar trazer um desenho que para a gente seja, de fato, garantidor. Era uma ideia de um atendimento. Passava para nós a ideia de uma preocupação do governo federal com uma criminalização excessiva. Esta era a ideia que nos passava. Se de fato procede, nós não sabemos. Ou se vai ser mais uma medida paliativa, também não temos como apurar porque muito pouco foi produzido. Podemos fazer um grupo itinerante com defensores e promotores e juízes que se dirijam ao lugar da manifestação. Mas como isso vai acontecer? Porque até você chegar na manifestação, ela já aconteceu, já tem gente presa. Fazemos alguma coisa fixa na Barra Funda e lá levamos em um atendimento mais rápido. Vai ter o defensor ali para já poder pedir, enfim. Muito pouco, como eu disse, caminhou-se muito pouco para um modelo que de fato nos parecesse garantidor de direitos, né? Por isso também não aprofundamos. Foi no final do ano, ficou a promessa de reuniões, outras reuniões para pensar em algum modelo. Nós tínhamos a preocupação de que isso não fosse para piorar a situação, algo que, né, e que também nós tivéssemos a certeza de que os atos de violência, de outro lado, praticados pelo Estado também pudessem ser apurados nesse contexto. O secretário assinou que sim.
e ficamos de fazer novas reuniões. Eles me pediram a indicação de uma pessoa para ser o interlocutor e conversar sobre isso. Nós indicamos o Dr. Davi, que é o segundo subdefensor, então seria a pessoa responsável por algum órgão que centralizasse isso na capital, né, porque seria feito aqui apenas na capital, mas nenhuma medida foi adotada de parte de quem propôs a medida e nenhuma reunião ainda aconteceu. Este assunto deve voltar à tona, acho que é o momento, então nós poderíamos nos antecipar, o núcleo dar sequência a reuniões com os movimentos para pensar em alternativas em que, quando nós formos chamados, nós possamos levar alguma sugestão de algum modelo, enfim, que de fato garanta direitos, né, e não sirva para prejudicar ainda mais a condição das pessoas que livremente querem protestar. Então, já fica essa notícia de que esse assunto deve ser retomado pelo presidente do tribunal. Isto foi na antiga gestão do tribunal, não sei se esse presidente vai acenar com essa ideia, mas podemos levar também nós a nossa sugestão, né? De minha parte, como porta-voz do que o grupo está aqui discutindo isso, for pensar em soluções que a gente puder vislumbrar, eu estou à disposição para transmitir. Queria lembrar também que o que me chama atenção de pano de fundo disso tudo também é a questão dos albergues. Isso foi trazido certa vez aqui ao Conselho Superior, que as condições dos albergues municipais são deploráveis. Eu me lembro que era um tempo de frio, um conselheiro da ouvidoria, salvo engano, trouxe a notícia que pessoas morriam lá dentro. Nós tentamos, acionamos inclusive um núcleo, o Carlos se dispôs a ir lá verificar, mas naquela época não teria, me parece que está aqui, se depois quiser fazer alguma observação, não teria observado algo digno de um movimento da defensoria, não sei, mas me preocupa que as pessoas que ali moram estão indignadas, porque é um de pouco fato, pior, né? Então, acho que mais uma vez, chama atenção então para essa questão, aproveitando a presença do núcleo aqui, que já foi acionado uma vez sobre isso, então, porque o pano de fundo também deve ser considerado aqui pela Defensoria para fiscalizar esses estabelecimentos e adotar alguma medida importante. Só permite, a coisa vai se tornando de uma gravidade que a tenda do Parque Dom Pedro se transformou num acampamento. O espaço de convento de Santa Cecília foi fechado. Há outros espaços que correm sérios riscos de novas manifestações. A situação da Cracolândia está do jeito que está e há essa proposta que apareceu agora das 400 vagas em hotéis e aquele trabalho. Então são coisas que a gente sabe de onde aparecem. Há um sucateamento, uma ausência de uma política pública clara e formulada, e essas questões vão continuar e vão se agravar. E uma coisa que nós queremos ver depois, se pelo Ministério Público a gente consegue uma investigação, há uma formação de cartel nesses convênios, porque pertencem a mesmos grupos o convênio para o albergamento, e aquele mesmo grupo é o proprietário da empresa de alimentação que fornece a alimentação e que paga. Então, meu irmão é o dono da empresa de alimentação, eu sou da entidade social, e aí eu contrato meu irmão para fornecer alimentação para mim, e tem o outro, meu primo, que é da transporte, o outro que é cunhado é da segurança, e essas coisas estão funcionando de uma maneira, em São Paulo, escandalosa, e onde o dinheiro público, só um dado, se perguntar quanto é investido para a população em situação de rua em São Paulo, o que caberia a cada pessoa e o que é oferecido a essa população, já é um descalabro. Eu acho que nós temos que tomar dentro disso, porque nós estamos indo por um caminho de agravamento. Se for olhar no Cadeião de Pinheiros, a quantidade de pessoas em situação de rua que estão lá presas e os motivos pelo qual há um cadeão que a maioria é só de pessoas em situação de rua, o que é que está acontecendo? Pela lógica, toda pessoa em situação de rua é um criminoso. É a criminalização da e esses 4
para nós fica claro e nós não vamos abrir mão. Eles são os 4 primeiros presos políticos de 2014. Numa prisão eminentemente política, num BO completamente politizado e criminalizador. A gente não pode esquecer que houve uma reunião do Poder Executivo com o Judiciário e com outros grupos, onde há um acordo. E nós vimos na última manifestação, há uma palavra-chave rastreada hoje, não precisa de um Snowden aqui no Brasil para dizer para nós. Há uma palavra-chave, a palavra é manifestação. Essa palavra, imediatamente, ela cai num esquema que detona uma ação. Nós vimos na última, é impressionante a ação militar. Então, nós já sabemos o que vai acontecer. Foi assinado agora o Batalhão Antiterrorismo, em 2014. Nós temos um batalhão antiterrorismo, onde se diz a pessoa tem que ter no mínimo 1,80 m de altura e ter qualificação em artes marciais. Então isso está tudo claro, publicizado, está tudo aí para todo mundo ver. Então a gente está pedindo realmente, o nosso pedido é um grito de indignação e um pedido de socorro. Tá bom. Eu agradeço a presença então de todos. Fica aqui o registro, aproveitando a presença do Dr. Carlos Reis aqui, do coordenador de Núcleo de Direitos Humanos, já sugerindo que saia daqui uma proposta de uma reunião entre as entidades e o núcleo para pensar nessas alternativas, a ouvidoria também, aqueles que quiserem participar, e colocando à disposição então para ser interlocutor junto ao executivo, se assim necessário, dessas nossas propostas, e certamente a defensoria não ficará inerte e calada diante dessas situações. E reconhecemos que será um ano bastante difícil, especialmente se tratar de um ano eleitoral. Vamos aí. Obrigada. Então, eu chamo a senhora Maria Helena Pereira, né? Que vem fazer uma... Eu fico para a próxima sexta, já. É? Sim. Ok. Então, eu chamo a senhora Érica Meirelles, da Associação dos Servidores, está com a palavra. Bom dia a todas e todos. Feliz ano novo a todas e todos aqui presentes, né? Que tenhamos um ano muito produtivo, muitas conquistas, né? Que supere até 2013, que foi um ano muito bom para todas e todos nós, né? Bem, primeiro eu quero registrar que a ASDEPESP se solidariza com o que foi trazido aqui, esse conselho hoje. E, enfim, particularmente como quem vai às ruas se manifestar, eu sei da truculência policial e que, além de tudo, se agrava com recorte social, recorte de cor, enfim, então quero registrar aqui. Bem, também quero compartilhar que ontem estivemos na Secretaria de Gestão Pública para compartilhar a respeito da bonificação por resultados. Há um setor técnico específico para lidar com a bonificação e lembro este conselho que ainda falta da Lei 1.219, essa regulamentação, e a administração já instituiu uma comissão que regulamentará, trará proposta, para a Defensoria Pública Geral definir quais serão as metas institucionais. Então, isso é muito importante, assim, pensar até então como a Defensoria tem estipulado as metas, porque a partir de agora tudo isso será reflexo para a instituição da bonificação por resultados. Nós teremos índices específicos e índices gerais que teremos que superar a cada ano para que haja esse pagamento da bonificação por resultados 0 a 20%, enfim, lembrando do interesse público. Então é um desafio muito grande, assim, da gente pensar em como conciliar a valorização do servidor, o interesse público, e fazer uma proposta de fato qualitativa. A Associação dos Servidores tem se reunido desde o ano passado com a instituição da bonificação. Estamos, enfim, entrando ainda mais nos trabalhos durante o recesso e agora, com essas reuniões. Enfim, esperamos logo apresentar uma proposta, né,
enfim, e ressalto, compartilho essa angústia assim, de que a gente ainda precisa de mais indicadores dentro da defensoria, pensar como seriam apuradas essas metas anualmente, então estabelecer um mecanismo e isso, enfim, a gente começa agora a lidar com toda essa preocupação e, enfim, é isso. Obrigada. Joyce Rezende, candidata aprovada no concurso de defensor. Bom dia. Bom dia. Eu estou em nome dos aprovados do 5º concurso que ainda não tomaram posse. Requerer a nomeação o mais rápido possível, porque sabemos dos nossos colegas que já tomaram posse que estão precisando de um aporte nas defensorias. E contamos com a atenção da defensoria para podermos ajudar os nossos colegas do serviço público. Obrigada. Parabéns, tenha um pouquinho de calma, o momento chegará. Bom, conselheiros, está aberta a palavra aos conselheiros. Antes de mais nada, eu queria desejar um 2014 muito profícuo para nós todos, defensores, servidores, usuários da defensoria, e que possamos continuar caminhando na construção dessa instituição que é tão importante, né? E parabéns ao Conselho por todo o seu trabalho, parabéns a todos os defensores que com muita garra fizeram um trabalho importante no ano passado e que continuem assim com a responsabilidade que vem demonstrando e levando o nome da defensoria como um marco em prol na defesa das pessoas que realmente precisam. Então, está aberta a palavra e um feliz ano de 2014 para todos. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero também desejar aqui ao Conselho, a todos os presentes, aos servidores e membros, um feliz 2014. Embora me parece já que será um ano, em razão dos grandes eventos, um ano perdido no Brasil, na eleição, Copa do Mundo, a Presidência da República já decretou ponto facultativo, então o Brasil já está parando. É um ano aí praticamente perdido dentro das construções sociais, financeiras, políticas, econômicas que o Brasil de fato precisa. É impressionante como depois de uma grande manifestação pública que teve no ano passado, a Copa já estava ali, não dá para falar que foi feito, mas já estava ali marcada, já arrefeceu tudo, e aqueles que tentam ainda trazer um pleito aí, como disse o padre, são tratados aí de maneira criminalizada, é a criminalização da manifestação política mesmo no Brasil. Mas vamos ter fé de que aqueles ainda que possuem uma noção do que está muito errado no Brasil continuem exercendo o seu papel político, social importante. Eu quero agradecer à Secretaria pela lembrança ali que ficou para mim ali, não tive a oportunidade de me pegar, agradeço. Tenho vários pleitos aqui, eu comecei o ano já com várias ideias. Uma coisa que eu me lembro foi um pleito da associação quanto ao pagamento do Vale Alimentação para os servidores que realizam o plantão judiciário. Eu me lembro que a administração ficou na hora já se manifestou pela justiça desse pleito, né? E ficou de dar uma resposta, de pensar. Eu acho que é importante que isso seja analisado, porque de fato existe ali para os servidores, principalmente, que não podem, não são gratificados, né, financeiramente por essa atividade, eles acabam sendo punidos porque quando compensam, eles perdem o vale alimentação daquele dia, ou seja, tem um prejuízo, de fato, uma diminuição financeira que cada um sabe o quanto é importante para si. Nesse sentido, também percebi que os defensores públicos em plantão judiciário não receberão o vale alimentação, né, embora tenham ali trabalhado o dia todo, não só parcial, né, durante o recesso. Estendo também o pedido para que a administração analise. Nós iniciamos o ano de 2014 e não concluímos
as promoções ainda de 2013. Temos todos aqui que nos penitenciar perante a carreira, porque erramos bastante em não abrir, esquecemos, né, de abrir os editais no começo do ano e foi aberto só depois, acho que para março, alguma coisa assim. Erramos, então lição vivida tem que ser lição aprendida. Por esse motivo, eu já peço aqui ao Conselho que a gente já abra o edital do nível 1 para o 2 de 2014, não haverá nenhum prejuízo porque a base de cálculo já está consolidada e assim a gente pode iniciar aí esse processo. É um pedido que eu coloco aqui em votação para o Conselho. Tenho também aquele processo, uma proposta de deliberação, né, do Dr. Fabiano Majorana, que tenta limitar o tempo nos cargos de comissionados e nas funções. Este processo, ainda havia aqui na Secretaria, ele foi em diligência quando, Sara? Tem alguns meses já ele foi em diligência e não retornou para julgamento. Então, com ou sem a diligência, foi em outubro em diligência e não retornou ainda para uma diligência para indicar quais são os defensores que estão afastados e há quanto tempo. Não retornou. Então, até para que a gente possa julgar, analisar esse processo, para que ele não entre ali dentro de um período eleitoral que vai chegar na instituição e aí as coisas ficam mais politizadas e problematizadas, então eu prefiro que traga agora com ou sem diligência. Por hora são esses os pedidos, outros eu vou lembrando. É preciso que a administração também agora, com a modificação dos vencimentos, faça a adequação normativa, né, ex-lege já do valor das diárias, né. Me parece, alguns colegas comentaram que fizeram um pedido à CGA e a CGA falou que vai pagar o valor normal vigente hoje, porque o Conselho vai analisar essa questão. Não entendi o que quis dizer com isso, acho que a gente pode ter a notícia. O Conselho, a proposta foi distribuída, já tem relator. Felizmente, a relatora é a Juliana, que é da administração. Eu pude pedir a ela que fizesse, então, elaborar seu voto mais rapidamente. Você trouxe hoje. Eu pedi do atual e espero que não foi. A informação é que é para esperar que vai ter uma decisão do Conselho. Nós tínhamos alguns pedidos relativos a dezembro. Como nós fizemos a proposta, nós trouxemos aqui ao Conselho para que o Conselho decida. E aí a gente ficou um pouco apreensivo de fazer esse pagamento com essa proposta pendente. E eu clamo aos conselheiros, então, que analisem a proposta para que a gente possa se posicionar também frente aos pedidos que estão chegando. E noticio, então, virá a discussão hoje ainda? Sim. Ah, ótimo. E eu noticio também que trouxe aqui, porque foi até um pedido do primeiro sub, em razão da urgência, a proposta de alteração do CAN. Eu percebo que ele está no meio da pauta, mas se a administração tiver urgência, está aqui relatado já para votação sem nenhum problema. Então, muitas ponderações aí e augúrios, né, como foi em 2004, a todos, de maneira sincera. Mais alguém? Só para lembrar que a questão da criminalização da pobreza é um assunto antigo nesse país. Faz 15 anos que eu atuo na assistência judiciária e a gente atua na área criminal. De vez em quando a gente encontra pessoas em situação de rua que a liberdade, apesar de primários, às vezes, não sai porque não tem comprovante de residência. Né? É um assunto que está se estendendo a questão das manifestações, mas a criminalização da pobreza é uma coisa muito comum hoje no sistema penal, né? Principalmente as pessoas com transtorno mental também, né? Que a gente enfrenta diariamente dentro dos nossos CVPs, penitenciárias, pessoas com transtornos mentais graves e que são pobres também, sem família, e que não conseguem vaga nos hospitais de tratamento psiquiátrico e ficam, ao Deus dará, dentro desses CDPs, sujeitos a toda a sorte de agressões físicas, que às vezes não entendem